Então, damos as boas-vindas a todos, agradecemos a presença. Essa segunda versão aqui, a segunda edição do seminário de grupos de estudo da SBEC, e assim, pensamos em fazer um grupo por semana, depois pensamos, não, um grupo por semana é muita frequência para todo mundo ficar até o final do ano, vamos fazer de 15 em 15 dias. Aí, então, pensamos nisso também. Houve 14 grupos inscritos, né? Nós teremos a participação de mais 3, que futuramente serão afiliados, certamente, tá? E mais 2, na verdade, mais um, porque não se inscreveu, mas ficou para participar no encerramento. Então, nós temos, ao todo, teríamos 17 grupos, mas os 14 que vão apresentar durante 2 horas, né, durante o evento, não tinha condições de nós ficarmos com 15 em 15 dias, né? A Solange que organizou esse cronograma, então nós vamos ter 2 semanas de evento e um recesso. 2 semanas de evento e um recesso, até o dia 17 de dezembro, tá bem? Quem fez a inscrição já viu o cronograma, que o cronograma já foi colocado lá no formulário, tá bem? Mas mesmo assim, depois nós vamos mandar o formato aqui de arte, né, que é o Ney, o nosso artista aqui, tecnológico, professor Glaudinei Mendonça, né, nós chamamos de Ney, ele está aqui sempre conosco, dando apoio. Eu quero agradecer, né, a ele, dentro do grupo Paideia, que já pertence ao Núcleo de Cultura Clássica, e, por sua vez, o Núcleo de Cultura Clássica como órgão do Departamento de Letras Estrangeiras, né, dos professores de grego e latim, do Departamento de Letras Estrangeiras, com todos os grupos, etc., tudo que há dentro. Inclusive, é um grupo também da SBEC, mas ele pertence ao Departamento de Letras Estrangeiras da UFC. Então, agradecer a esse apoio, nós estamos exatamente num dia, quinta-feira, nesse horário, é o dia de Quinta com os Clássicos, né? Um evento, o professor Orlando começou com um grupo dele, chamado Gente, né? Grupo de Estudos, Narrativas e Teatro, e aí eles suspenderam as apresentações desse evento para que nós fizéssemos o segundo seminário de grupos de estudos da SBEC nesse horário, né? Inclusive já tem um público também, então ficou bem interessante. Eu creio que não coincidiu com os outros grupos também da SBEC, né? Muitos grupos têm as quartas, outros dias, e aí ficou bom. Nós conseguimos também, a Solange viu, foi bom colocar os grupos nos dias sugeridos por eles, né? Pedimos 3 sugestões e deu certo, de colocar os grupos nos dias sugeridos. Então, nós vamos, né, o nosso objetivo maior aqui é divulgar as ações, as pesquisas do grupo, e também promover essa interação entre os grupos e que todo mundo conheça os trabalhos, as ações, pesquisas, etc., né, de todos os grupos, e que os grupos que ainda não se filiaram possam se filiar também à SBEC, os grupos dos associados da SBEC, tá? Depois verificar quem ainda está em processo com o CNPq, né? Vamos ver também como estão os outros não está mais ativos, nós queremos fazer uma renovação. E aí, por isso, hoje, né, a nossa mesa de abertura, eu convidei a professora Tatiana Ribeiro, né, que foi a idealizadora deste evento. Esse evento teve sua primeira edição no ano passado, né, 2019. Nós fomos, inclusive o Fábio Vergara, que estava falando agora há pouco, né, nós fomos ao Rio. Foi um evento muito bom, foi bem interessante essa ideia, né, lá, inclusive, ela já tinha falado como esses grupos substituíram as antigas regionais, né? E hoje ela vem nos falar da criação deste evento e também da primeira edição, como foi, né? O sucesso da primeira edição, nós tivemos bastante grupos inscritos, foi muito bom. Todos passaram a conhecer outros grupos, nós até viajamos para Espírito Santo para participar de um evento de outro grupo, né? Acho que é o Limes. Então, é algo bem interessante para todos nós. E aí, a outra pessoa que a Tatiana é ex-presidente da SBEC, nós temos outro ex-presidente, que é o professor Fábio Vergara, que vai participar conosco. Ele tem uns grupos importantes que ainda não estão
cadastrados, né, não estão filiados à SBEC, e aí vai falar um pouco do grupo dele e futuramente, né, estará cadastrado logo que o processo, né, com CNPq, etc., seja concluído, tá bem? Então, nós vamos ouvir a professora Tatiana, tá? E logo em seguida, nós ouviremos o professor Fábio Vergara, dois ex-presidentes da SBEC. Tatiana, você pode tomar a palavra, então. Boa tarde a todos, a todas, e eu fico muito feliz em participar dessa mesa de abertura do segundo seminário dos grupos de estudo da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, de encontrá-los bem, com saúde, alguns recuperados, não, Kátia? E de estar sentada aqui, né, ao lado, ainda que virtualmente, de colegas muito queridos, a professora Ana Maria César Pompeu, nossa atual presidente da SBEC, e o professor Fábio Vergara, nosso ex-presidente, e estar aqui na presença de alguns ex-presidentes da sociedade. Não só ex-presidentes, mas muitos sócios da sociedade. E eu agradeço imenso o convite de participar dessa mesa, parabenizo a iniciativa de realização desse segundo seminário, desse encontro que faço votos, venha a fazer parte da agenda de atividades da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos e de sua história. Bom, num momento como esse, de autoritarismo e quase total anomia, né, em que não nos bastasse o flagelo da Covid, a gente ainda tem que assistir ao desmonte das instituições democráticas, ao descaso com a educação, a cultura, com a pesquisa acadêmica, é mais do que importante, né, se faz mais do que importante esse encontro como uma forma de resistência e de reafirmação da importância e do papel das humanidades e dos estudos clássicos que sempre nos tem tanto a dizer. Por isso, eu parabenizo mais uma vez a diretoria da SBEC pela realização desse segundo seminário em formato virtual. Vou fazer um pequeno histórico brevíssimo dessa estruturação das subsecretarias, secretarias regionais, para depois falar um pouquinho sobre os grupos de estudo e sobre a realização do primeiro seminário. Durante algum tempo, né, durante alguns anos, desde a sua fundação, em 1985, a SBEC esteve organizada, esteve estruturada em subsecretarias, posteriormente secretarias regionais, que tinham por finalidade incentivar, promover trabalhos, divulgar a SBEC em cada uma das regiões do país, ampliando o seu quadro de sócios e reunindo esses sócios em atividades de difusão dos estudos clássicos nas várias regiões do país. Né? Na página da SBEC, há um texto muito bonito que traz parte dessa história da fundação da SBEC e, é claro, das suas subsecretarias, dos seus congressos, né? E num texto escrito pela professora Zélia de Almeida Toso, titulado SBEC 20 anos, uma história. Um texto de 2005, está disponível no site da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Em 2007, durante o 16º Congresso, né, da Sociedade, que aconteceu em Araraquara, na Assembleia Geral já se apontava a necessidade de se repensar aquela organização dos sócios que não passasse estritamente por bases geográficas, né? Mas pensar essa organização, repensar essa organização em grupos menores. 2 anos depois, em 2009, no 17º Congresso, ocorrido em Natal, surgiu a proposta de criação de grupos de estudo e votou-se ali, então, a extinção das secretarias regionais, as secretarias locais.
Na SBEC, no congresso da SBEC, né, no 18º Congresso ocorrido no Rio de Janeiro, em 2011, foi proposta uma reconfiguração do processo de filiação dos grupos, que já tinha, enfim, começado em 2009, e então foram feitas, né, foram elaboradas, né, propostas, exigências para a filiação desses grupos que foram colocadas, né, no Estatuto e na norma operacional 02 de 2011, que também se encontra no site da SBEC. As primeiras filiações, então, como eu falei, desses grupos de estudo, né, a SBEC, elas aconteceram em 2009. E em 2019, quando nós realizamos o primeiro seminário dos grupos de estudo, nós contávamos, então, com 28 grupos afiliados. Esse primeiro seminário dos grupos de estudo, aconteceu no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de março de 2019, na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e estiveram presentes, participaram desse seminário 23 dos 28 grupos até então afiliados. A diretoria anterior, né, quando nos passou pela cabeça, quando idealizamos, né, a realização desse primeiro seminário, pensamos em a melhor maneira de operacionalizar o encontro, né, otimizar esse encontro que seria realizado em 2 dias. Né? Nós tivemos como anfitriã do encontro a professora Juliana Bastos, da Unirio, né? E que era membro da diretoria, e então, né, pensamos na seguinte dinâmica para a realização do seminário. Propusemos aos grupos de pesquisa e os líderes ou seus representantes, né, dos grupos dispusessem de cerca de 30 a 40 minutos para apresentar um panorama geral do grupo de estudo, né, fazer um breve histórico, falar das linhas de pesquisa, da metodologia de trabalho, das principais atividades. Né? E também demos como possibilidade a apresentação de um trabalho, né, um trabalho curto, porque a gente contava com a apresentação desse panorama geral, né, para que nos conhecêssemos. Né? E se não nos conhecêssemos, né, nos reencontrássemos ali naquele momento. E, então, essa outra possibilidade de que eu estava falando, né, era a apresentação de um trabalho que fosse representativo das pesquisas realizadas por cada um desses 23 grupos. Desses 2 dias, então, de realização do seminário, como eu falei, foram 23 grupos que se apresentaram. Né? E cada um deles, né, expôs, cada um dos líderes, e às vezes mais de um membro do grupo, né, líder e co-líder, falaram dos seus trabalhos, das atividades desenvolvidas. E ao final do seminário, nós fizemos uma reunião para fazer um balanço, uma espécie de balanço do que tinha sido, né, o seminário, e também para pensar na possibilidade de realizar outros seminários dali para diante. Dessas discussões, né, que foram feitas ao final
do seminário, do primeiro seminário, nós tiramos o seguinte: eu vou apontar aqui alguma das diretrizes, digamos assim, que nós tiramos, né? Nós pensamos em fazer uma agenda das atividades dos grupos de pesquisa que constasse como subitem, né, do item grupos de estudo afiliados à sociedade na página da SBEC, né? Então, lá na página da SBEC, a gente tem uma espécie de agenda, né? Assim, as atividades que vão sendo desenvolvidas por esses grupos, né? Outro ponto, né, que nós abordamos ali, que nós discutimos, era na possibilidade possibilidade que depois se concretizou, de nós criarmos um espaço específico dos grupos de estudo nos congressos da SBEC, né? Então, nós propusemos a formação de mesas coordenadas de até 2 grupos de pesquisa que tacam a participação de convidados, né, enfim, que desejassem, nos congressos. No último congresso, nós tivemos essas mesas coordenadas dos grupos de estudo. Pensamos, né, a gente está assistindo a essa segunda edição do Seminário dos Grupos de Estudo. Uma coisa que ficou muito evidente para a gente é que não podíamos engessar qualquer formato, né, ou mesmo impor uma realização desses seminários nos anos anteriores, né, aos congressos, né? Mas, né, é claro, pensamos, né, em propostas, né, propostas factíveis para que as próximas gestões pudessem realizar outras edições desses seminários. E, pelo que enfim, a gente está acompanhando aqui, parece que daqui teremos, enfim, faço votos para que isso frutifique, como eu disse, né, que passe a ser parte, né, da agenda da nossa sociedade, da nossa SBEC, essa realização dos seminários dos grupos de estudo, né? Discutimos também a importância da manutenção, né, do processo de afiliação e de sempre uma rediscussão sobre a forma como esses grupos, né, pleiteariam a afiliação e conseguimos, né, realizar, fazer a publicação de trabalhos que foram apresentados no primeiro seminário na Clássica, na Revista Brasileira de Estudos Clássicos, Clássica Revista Brasileira de Estudos Clássicos, que é um órgão da SBEC. E com isso, nós reativamos uma seção da Clássica, né, que é a seção de notas de pesquisa, que não recebia submissão há muitos anos. Mas, então, eu estava falando da publicação dos trabalhos, né? Que os trabalhos que foram apresentados nessa primeira edição do seminário, alguns resultaram em notas de pesquisa em 2 volumes da Clássica, né? No volume 32, número 2 de 2019, nós tivemos as notas de pesquisa do grupo Estudos sobre o Teatro Antigo, né, publicada pela professora Adriane da Silva Duarte, da USP.
entre a Elegia, o Jambo e a Amélica, né, notas de pesquisa do grupo que teve, enfim, teve trabalho apresentado pela professora Juliana Ragusa, da USP também. O grupo A, com um trabalho publicado, uma nota de pesquisa publicada pelo professor Luiz Maurício Betim, do Instituto Federal de Educação do Triângulo Mineiro. A nota de pesquisa do Leão, publicada pela professora Kátia Poser, da Federal do Rio Grande do Sul. A nota de pesquisa do Grupo de Tradução de Teatro da UFMG, publicada pela professora Tereza Virgínia Barbosa, e nesse ano, no volume 33, número 1, nós tivemos a publicação dos trabalhos do grupo Gêneros Poéticos na Grécia Antiga, liderado pelo professor Christian Werner, da USP, o ProAira, coordenado pelo professor Henrique Cairuz, o Núcleo de Cultura Clássica, né, que, enfim, teve a nota publicada pela professora Ana Maria César Pompeu, e o LEIR, né, com nota publicada pelos professores Norberto Guarinello, da USP, e Fábio Faversani, da UFOP. Então, acredito que tenha feito um apanhado geral do que foi esse nosso primeiro seminário e dos frutos, né, que ele rendeu. Acho que fundamental foi a possibilidade de nos conhecermos melhor, porque os congressos da sociedade acontecem de 2 em 2 anos, né? E a gente, é claro, né, tem congressos, às vezes, com um número muito grande de inscritos, uma quantidade muito grande de trabalhos, e a gente acaba não tendo muito tempo para se ouvir, né, quando trabalhos de grupos, né, de estudo. E, então, nesse aspecto, o primeiro seminário, né, se mostrou, eu acho que bastante produtivo. Esse segundo seminário, pela quantidade de pessoas, né, de ouvintes, sócios, e acredito que não sócios da SBEC, né, também já se mostra bastante produtivo, e, como eu disse, espero que daqui para adiante nós possamos ter o terceiro, quarto, o quinto, né, e como estamos lá na edição, acho que quase que 22ª, né, de congresso da SBEC, que tenhamos tantas edições dos seminários, ou que não se chamem seminários, enfim, mas desse encontro dos grupos de estudo. Eu vou mandar por e-mail as 2 telas que eu queria projetar e que, enfim, o meu maravilhoso navegador não permitiu que eu fizesse isso hoje, para mais adiante vocês verem, assim, terem um panorama mais geral dos grupos que estiveram presentes no primeiro seminário. Agradeço a atenção de todos vocês, peço desculpa pelas falhas de som e, enfim, e coisas mais, e fico aqui para ouvir, para debater com todos e todas. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, Tatiana? Foi ótimo. Daqui a pouco o Ney, se você vai mandar por e-mail, o Ney coloca. Então, o professor Fábio Vergara está aí. No final, vocês terão um tempinho para conversar com a professora Tatiana, com o professor Vergara. Fábio? Boa tarde, então. Estamos aí espalhados pelo Brasil. Eu estou na parte do Brasil que está fazendo frio. Não estranha aqui de eu estar meio... Tirei a touca, porque eu estava com touca. Então, eu quero agradecer bastante a Ana Maria pelo convite, tá? Para participar desse segundo encontro, né?
iniciado, então, na gestão anterior com a Tatiana, no Rio de Janeiro, né, e que eu estava na Assembleia, né, da nossa SBEC, quando foi criada, né, foi instituída a filiação de grupos de estudos, né, de grupos de pesquisa na sociedade, e esse passo-avanço com a ideia que surgiu na gestão da Tatiana, de fazer esse evento para nós nos conhecermos melhor. Então, agradeço muito esse espaço, essa oportunidade, né? Eu tive, então, a oportunidade de ter sido presidente da SBEC lá atrás, 2001 a 2003, né? E a gente vai vendo ao longo do tempo como nós vamos dando passos importantes, né, de avanço da área, de expansão e coisas novas que surgem. Então, eu fico imaginando, eu em 2001, imaginar que nós, na SBEC, pudéssemos estar fazendo isso assim de hoje. Eu acho que naquela época tinha uma novela na TV, que tinha lá a Dara, aquela que namorava o cara da Índia, ou o contrário, e aí eu me lembro de comentar com a minha mãe, isso é só ficção, isso aí nunca vai acontecer, mas nós estamos aqui, certo? E claro que com essas coisas da tecnologia que dá mais certo às vezes e às vezes dá menos, né? Então, agradeço muito mesmo a oportunidade pelo fato que eu vou falar de um grupo já instituído e outro em instituição, mas que não se enquadram aí na regra de estarem filiados de estarem cadastrados, né, no CNPq como grupos de pesquisa, né, que é um assunto que eu já tinha conversado com a Tatiana, tá? Então, eu vou ocupar maior parte do tempo, né, com o grupo que já está instituído, e no final vou falar um pouquinho do grupo em instituição. O grupo já instituído, então, é o Laboratório de Estudos da Cerâmica Antiga, que nós chamamos, então, de LECA, criado na UFPEL no ano de 2012, mas que começou a ser pensado aí uns 2 anos antes, certo? E saiu costurado de ideias que vieram de diferentes cabeças, né? Na verdade, a proposta, assim, o primeiro passo da proposta veio até não nasceu de dentro da UFPEL, nasceu de fora, foi a proposta da Camila e da Caroline Kesser, né, em razão de eu estar atuando na UFPEL, e como nós éramos, assim, tínhamos um eixo de convergência no trabalho com a cerâmica antiga, como orientados da professora Raiganush Sarian, temos trabalhado junto em escavações arqueológicas em Delos, né, tiveram essa ideia que eu acolhi, né, e a partir de 2012, a Carolina Kesser está com vínculo conosco na UFPEL, ela é professora permanente do nosso programa de pós-graduação em História, né? Então, nós dois atuando na UFPEL, e a Camila, né, vinculada, no momento, à UF, né, por meio de pós-doutorado, mas também atua junto à USP, ali no laboratório TAFUS, né, que trata, né, de estudos da morte, né? E quando nós conversamos sobre apresentar o LECA, nós pensamos assim, vamos fazer uma coisa diferente, né? Porque eu fico impressionado como esse LECA faz coisa, é uma coisa que eu me perco de tanta atividade, né? E isso, em grande parte, assim, eu vou confessar para você, se eu tivesse sozinho lá, não dava conta de fazer tudo isso, porque a Carol, né, Carolina Kesser, tem uma dinâmica de trabalho com os alunos que é incrível. Então, é uma experiência, é a minha primeira experiência de supervisionar pós-doc, e eu vou dizer que eu não preciso ter outra, porque essa aí já valeu por todas, né? E, então, é muita atividade, e são, assim, alunos que estão, outros que estavam, dos 13, assim, níveis de graduação, mestrado, doutorado. Então, eu pensei assim, a melhor forma de falar do laboratório vai ser não eu falar, mas múltiplas vozes e múltiplos rostos, tá? Então, nós vamos passar para um videozinho que foi elaborado não por mim, nem pela Carol, nem pela Camila, mas pela equipe do laboratório, tá? Então, agora eu saio de cena, né? E a gente passa para o vídeo. Depois eu retomo a palavra para uns 4, 5 minutinhos e concluímos, tá? Vou desligar meu áudio e vídeo também.
Boa tarde, meu nome é Milena Ogawa, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas, orientada pela professora doutora Carolina Kessler e bolsista CAPES. Eu desenvolvo o projeto de tese Domícia Longina, a Imperatriz Consorte, de Augusta ao Repúdio e Exílio, um retorno ao Domus Caesaris. Eu ingressei no LECA, no mestrado, no ano de 2015, participando ativamente de diversos projetos do laboratório, como Pipoca Clássica, o Pipoquinha e as Semanas Temáticas. Desde 2010, durante a minha formação em licenciatura em História, eu já atuava como professora em pré-universitários populares, como a Ney Jaguar e o UP. No ano de 2017, eu fiquei inspirada com um projeto do laboratório chamado Semanas Temáticas, que consiste em convidar professores especialistas para, no decorrer de uma semana, tratar questões pontuais por meio de palestras, minicursos, oficinas, debate de filmes. E percebendo então o entusiasmo acadêmico que continuava para além da semana, eu propus ao coordenador do curso Popular UP, o Douglas Ferreira, um ciclo de palestra de antiquistas no pré-universitário. Então, com o apoio do LECA, a coordenadora Carolina Kessler viabilizou o contato com os professores. Em 2018, a gente teve a primeira edição. Em 2019, contamos com professores de 5 universidades federais, a UF, a UFPEL, a FURG, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, abordando temas de história antiga e arqueologia. Convidamos todos para seguirem a nossa página no academia.edu, chamada Leco FIPEL. Nele conta uma das publicações que nós fizemos a respeito deste projeto, chamado A Universidade Vai à Escola, uma experiência de professores universitários no curso Popular UP. O LECA também viabilizou a minha participação em um outro projeto, chamado Projeto Interinstitucional, Exercício de Análise, Catalogação, Estudo do Material Cerâmico da coleção MMO-RT2 do MAI-USP. Com convênio, então, entre a USP e a UFPEL, o empréstimo do material arqueológico do acervo do MAI para o LECA possibilitou a análise dos fragmentos cerâmicos gregos, que eram datados desde o Neolítico até o período bizantino. Fundamentado também a partir desse projeto, surgiu o curso de Introdução à Cerâmica Grega, também idealizado pelas coordenadoras do laboratório, a professora Carolina Kessler e a professora Camila Diogo de Souza, que foi ministrado em outros laboratórios, no formato de oficina e minicurso, como também em programas de pós-graduação em várias universidades, como a USP, a UFRJ, a UFPEL, a Unicamp, a Universidade de Saberes, a PUC de Goiás, a Unirio e também será no próximo mês na UF. Também gostaria de destacar que foi graças a essa oportunidade que, trabalhando com os projetos dos fragmentos, que durante o meu bacharelado em História, eu executei uma pesquisa com a coleção de vasos etruscos do MAI-USP, com a metodologia das professoras, e hoje também, no doutorado, eu trabalho com essa associação das fontes literárias e da cultura material. Eu considero que o LECA é um espaço de ensino e de pesquisa que proporciona um aprendizagem riquíssimo, e a interação entre a cultura material e as fontes literárias é, sim, necessária e fundamental na formação de futuros pesquisadores, de professores durante toda a carreira acadêmica, desde a graduação até o doutorado. Caderaro, atualmente estou doutorando em Arqueologia Clássica pelo MAI-USP, sob orientação da professora Raiga Nuchissarian. Entre os anos de 2014 e 2016, eu fiz o mestrado em História Antiga na UFPEL, sob orientação do professor Fábio Vergara, sempre trabalhando a iconografia de temática musical na cerâmica grega. Nesse período, eu também fiz parte do LECA e participei ativamente dos projetos desenvolvidos pelo laboratório. Também ajudei a coordenadora Carolina Kessler a desenvolver o projeto Letrinhas, que tem por objetivo apresentar de forma elementar, através de oficinas, as línguas e linguagens do mundo antigo. Nesse projeto, eu fui a primeira ministrante com a oficina de língua grega. Depois vieram outros, como a língua cádica, escrita cuneiforme, latim medieval, e o último foi no ano passado, de linguagem musical grega, e aconteceu durante a Jornada de História Antiga da UFPEL. Meu nome é Matheus Barros e atualmente sou doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor Anderson Vargas. Nos anos de 2014 a 2016, cursei o mestrado na Universidade Federal de Pelotas com uma dissertação sobre o Filótetes de Sófocles, com orientação da professora Carolina.
Nesse mesmo período, foi membro do LECA, Laboratório de Estudos da Cerâmica Antiga, dentre outros eventos. Organizei, juntamente com os colegas participantes, o primeiro ciclo do Pipoca Clássica, que era a exibição de filmes que tinham a tragédia grega como material de adaptação, e ao final desses filmes, sempre um debate com um convidado sobre aquela produção. Meu nome é Elisiane e sou doutoranda em Educação Ambiental na UFURG. Eu participei do LECA enquanto fui mestrando em História. Nesse período, nós organizamos uma atividade de extensão em parceria com o Movimento Solidário Colmeia, aqui em Rio Grande, proporcionando oficinas educativas para crianças, tendo como tema os mitos gregos. Meu nome é Ricardo Barbosa da Silva, eu sou licenciado em Mestre em História pela Universidade Federal de Pelotas e fui um dos primeiros alunos a ser membro do LECA. Participei ativamente do laboratório de 2013 a 2017, onde estive presente na concepção dos principais projetos do laboratório, como Semana Temática, o Letrinhas e o Pipoca Clássica. Dentro desse, eu fiz a conversa com o evento discente do programa de pós-graduação em História, daqui da universidade, onde eu fui debatedor do filme 300, dentro do evento, que conversava com a minha pesquisa na época da dissertação, que era sobre Esparta, sob a orientação da professora doutora Carolina Kessler. Meu nome é João Gomes Bratz, eu sou atualmente mestrando em História na Universidade Federal de Pelotas, desenvolvendo a pesquisa Contatos Culturais por meio das imagens monetárias nos limites da expansão helênica na Báctria e na Índia, dos séculos III ao I antes da Era Comum, sob a orientação da professora doutora Carolina Kessler Barcelos Dias. Em 2018, eu concluí a minha graduação em licenciatura em História na mesma universidade, com uma pesquisa na área da Índia Antiga, refletindo sobre a guerra no Bhagavad Gita, também sob a orientação da professora doutora Carolina Kessler. E desde 2016 eu faço parte do LECA, então o LECA sempre esteve presente em todas as minhas pesquisas, nesse desafio de ter contato com diferentes línguas da Índia, né? No TCC foi com o sânscrito e atualmente na pesquisa de mestrado com a escrita Kharoshthi, que é presente nas moedas que eu estudo na minha pesquisa. Além desses idiomas, o LECA também sempre contribuiu significativamente com as discussões e leituras sobre a análise da cultura material e especificamente das moedas no estudo numismático. Meu nome é Adriane Cardoso, eu tenho a licenciatura em História pela Universidade Federal do Pampa, no Pampa, e eu estou na graduação em Letras Português e Francês na UFPEL. Eu faço parte do LECA desde o início deste ano e a minha pesquisa é sobre o mito e psicose de Platão. Eu sou orientada pela professora Carolina Kessler. No LECA, eu faço parte da equipe que atualiza e edita o site. E sobre o site, é importante dizer que ele foi um prêmio que nós conseguimos em 2011 pela Sociedade de Arqueologia Brasileira. Olá, eu sou Andréia da Rocha Lopes, fui bacharel de História do curso da Universidade Federal de Pelotas e trabalhei pelo LECA como voluntária, pelo Laboratório de Estudos da Cerâmica Antiga, nos projetos da Pipoca Clássica, Letrinhas, vários projetos que tinham no laboratório. De 2012 a 2016, eu estive incluída nesses projetos como voluntária e também fui bolsista do professor Fábio no projeto de estudos dos instrumentos musicais. Foi lá que eu fiz minha pesquisa para o meu TCC e qual trabalhei muito tempo juntamente com meus colegas. Olá, meu nome é Ariane, eu sou aluna do 5º semestre do curso de História e Bacharelado pela Universidade Federal de Pelotas e eu sou membro do LECA, do Laboratório de Estudos sobre a Cerâmica Antiga. Eu entrei no LECA no primeiro semestre do ano de 2018 e desde então eu venho pesquisando sobre a cerâmica grega do período geométrico. Essa pesquisa é desenvolvida sob a orientação da professora doutora Camila Diogo de Souza e da professora doutora Carolina Kessler Barcelos Dias.
Bom, eu já tive a oportunidade de estar apresentando um pouquinho sobre o meu trabalho em alguns eventos, como o quarto encontro discente do PPGH da UFPEL e também em alguns eventos organizados pelo próprio LECA, como o quarto e o quinto colóquio e também a 20ª Jornada de História Antiga. Bom, basicamente é isso. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Carolina Ernesto, eu sou graduanda do curso de bacharelado em História da UFPEL. Eu entrei no LECA no final de 2017 e desenvolvo a pesquisa orientada pela professora Carolina Kesser, as apresentações de Nero Citaredo nas moedas do Principado. Eu também sou bolsista de extensão do projeto da Jornada de História Antiga, evento mais antigo da UFPEL. No LECA, eu gerencio o perfil do Instagram, que é a LECA UFPEL. Oi, eu sou Daniel Beck, eu tenho 20 anos e eu sou aluno de História Bacharelado na UFPEL. Eu entrei pro LECA no final do ano passado e eu faço parte do grupo de estudos Amor e Erotismo no Mundo Antigo, sob a orientação do professor Fábio Vergara. E o foco da minha pesquisa é na homossexualidade masculina. É isso. Meu nome é Eduardo Christman, eu fui orientando do professor Fábio Vergara numa pesquisa sobre a iconografia de um instrumento musical chamado sistro-ápulo, no projeto Representações Iconográficas de Instrumentos Musicais na pintura dos vasos ápulos, relações interculturais greco-indígenas na Magna Grécia do século V e IV a.C. E fui membro do LECA de 2017 a 2019. Nesse período eu também tive em contato com a professora Carolina Kesser, que foi para mim fundamental nos estudos sobre a cultura material, sobre a relação entre história e arqueologia, e também uma inspiração quanto ao fazer acadêmico e a vida acadêmica. Olá, meu nome é Eduardo Dutra dos Anjos, sou graduando do 7º semestre de licenciatura em História pela UFPEL, sou membro discente do LECA desde 2016. Eu conheci o laboratório através da Semana Temática de Magia na Roma Antiga, e foi durante essa Semana Temática que eu também conheci a professora doutora Carolina Kesser Barcelos Dias. Nessa época eu ainda era graduando de Gestão Ambiental e ainda tinha algumas dúvidas entre passar para o curso de História ou para Antropologia. Durante essa semana temática, eu pude me aproximar da professora doutora Carolina Kesser e conhecer melhor o laboratório, e então virar membro discente do LECA, antes mesmo de ser graduando da História. Eu atualmente pesquiso a figura do deus Pan na iconografia dos vasos áticos do século IV ao III antes da Era Comum. Eu estruturei a minha pesquisa a partir da catalogação de 40 vasos pela plataforma Bisley Archive. A partir da catalogação dos vasos, nós iniciamos o processo de análise iconográfico, análise das formas e análise dos contextos. E na minha iniciação científica, eu utilizo a metodologia de análise dos vasos, elaborada pela professora Carolina e pela professora Camila, duas das coordenadoras do laboratório. Dois projetos integram a metodologia desenvolvida e correspondem à construção de um banco de dados cerâmico grego sistematizado por meio dos seus diferentes recortes cronológicos, de técnicas, de estilos iconográficos e também a elaboração de um banco de desenhos que serão utilizados para fins didáticos. E eles vão ter livre acesso dentro do nosso site e também vão servir para pesquisas futuras. Bem, por fim, eu quero agradecer a minha orientadora, a professora doutora Carolina Kesser Barcelos Dias, por ser uma pessoa maravilhosa e estar sempre ajudando todos os membros do laboratório e estar me acompanhando desde o início da minha pesquisa. Olá, meu nome é Enzo Costa Xavier, eu sou graduando do curso de História pela UFPEL e membro discente do LECA desde 2017, onde eu desenvolvo a pesquisa sobre a construção da imagem de reis na Antiguidade, uma análise iconográfica acerca da imagética da monarquia aquemênida em cerâmicas gregas do século V ao IV antes da Era Comum. Eu também sou responsável pela página do LECA no Twitter. Oi, gente, sou Gabriel Pimenta, eu fui o primeiro bolsista lá do laboratório do LECA, da Clássica, onde a gente
realizou vários trabalhos com a comunidade de Pelotas, realizando sessões de filmes, cinemas em Rio Grande também. E foi um projeto muito bacana, a gente teve um feedback muito legal das crianças, dos adolescentes. E é isso, toda a força pro Leca. Olá, eu sou a Isabelle, tenho 21 anos e eu sou aluna de História bacharelado da UFPEL. Eu entrei no curso em 2019, no final dele que eu entrei pro Leca. Eu faço parte do projeto de ensino Amor e Erotismo no Mundo Antigo do professor Fábio Vergara. Eu sou bolsista desse projeto e o meu foco principal é o homoerotismo feminino na antiguidade. E é isso. Oi, eu sou a Isadora Camargo, eu faço graduação em licenciatura na História. Já faz um ano que eu participo do Leca e a minha primeira apresentação foi sobre mitologia grega. A minha pretensão é continuar trabalhando com mitologia grega e também com mitologia nórdica, com ênfase na literatura infanto-juvenil. Eu sou a Jéssica Renata Santos Silva, sou graduanda de História e Licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas. Sou bolsista de extensão da 21ª Jornada de História Antiga, que tem esse ano a temática do ensino de História Antiga e Desafios da Teleeducação, que é coordenado pelo professor Fábio Vergara. Eu sou membro docente do Leca desde o final de 2018 e realizo a pesquisa de análise do conteúdo do Egito Antigo nos materiais didáticos, que é orientado pela professora doutora Carolina Kesser Barcelos Dias. Olá, boa tarde. Meu nome é João Pedro Vitoriano Fabri. Eu faço graduação no curso de História Bacharelado da UFPEL e eu estou no Leca desde 2018. Em 2018 eu era orientado pela professora Carolina Kesser Barcelos Dias e no ano de 2019 eu passei a ser orientada pelo professor Fábio Vergara e a integrar um projeto no qual ele é coordenador, intitulado Representações Iconográficas dos Instrumentos Musicais na Magna Grécia. Também passei a ser bolsista de iniciação científica dele e estudo há 1 ano e meio com as representações iconográficas do Aulus na cerâmica Aplan e já apresentei em diversos lugares, tanto no Leca quanto fora do Leca. No Leca, exemplos, temos o Colóquio Discente e a Jornada de História Antiga, e fora do Leca, o Congresso de Iniciação Científica da UFPEL e o Encontro Discente do PPGH da UFPEL, além de uma apresentação na FURG, na MPU. Olá, meu nome é Tatiana Neise Lesbão, eu fui bolsista do Leca entre o segundo semestre de 2015 e o segundo semestre de 2016, enquanto eu fazia o curso de graduação em Antropologia Social e Cultural na UFPEL. Durante o período da minha bolsa de extensão, eu ajudei a alimentar o site do Leca, ajudei no projeto junto ao MAI da USP, ajudei também no projeto Pipoca Clássica. Também participei do meu primeiro congresso na UFPEL, representando o Leca, onde eu contei com todo o suporte dos professores. Meu nome é Tatiana Zambuja da Silva, eu sou graduanda em História na UFPEL, estou no início da minha pesquisa sobre mulheres romanas. Eu auxilio nas artes dos cartazes e também nas organizações dos eventos. Oi pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Laboratório de Estudos da Cerâmica Antiga, o nosso querido Leca. Mas antes disso, bom, eu sou o Bruno e eu estudo Artes Visuais na Universidade de São Paulo. E eu fui orientado no Museu de Arqueologia e Etnologia pela professora Camila Diogo Souza, durante 2 anos, um estudo sobre o reino de Hades na cerâmica ateniense no período clássico, no século V. E teve fomento da FAPESP. Ele foi um estudo, inclusive, premiado no CICUSP, no Simpósio Internacional de Iniciação Científica em 2018, com menção rosa, ficando entre os melhores trabalhos do evento. O estudo está bem legal, ele já está sendo publicado em artigos com seus resultados e também com a previsão de publicação do banco de dados. E o Leca ele foi essencial nesse processo, pois além da professora Camila ser coordenadora do grupo, juntamente com a professora Carol e o professor Fábio, e assim já dispomos de um grupo de pesquisadores de excelência, o fruto de tudo isso é uma proposta de uma metodologia nova, própria do laboratório,
que percorre desde a criação de um banco de dados até a produção de fatura científica, de literatura científica, em português para o apoio e difusão dos estudos da antiguidade no Brasil. Essa foi uma postura que foi um ponto de inflexão na minha graduação e acredito também que de muitos outros estudantes e amigos do LECA. Por isso eu agradeço a sempre querida professora Camila pela disposição e paciência, a maravilhosa professora Carol pela energia e o rigor de sempre conseguir extrair de seus alunos o melhor que eles podem fazer, e o excelente professor Fábio pelos textos que acredito ter lido a imensa maioria, que foram muito importantes para o meu estudo. E claro, todos os novos e antigos amigos do LECA. Bom, era isso. Um abraço aqui de São Paulo. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Larissa, sou formada em História pela Universidade de Santo Amaro e especialista em Arqueologia também pela Universidade de Santo Amaro. Fui orientanda da professora Camila na especialização, onde eu estudei a representação de Atena, da deusa Atena, em ânforas de figuras negras do período pré-clássico. Fiz a minha pesquisa através das metodologias de estudo e catalogação do LECA. E, posteriormente, eu também tive a oportunidade de participar do estágio de fragmentos de cerâmica do LECA em parceria com o MAI na USP. Então, através desse estágio, eu pude ampliar o meu conhecimento e meu desenvolvimento nos meus estudos de cerâmica. Tanto o LECA quanto a professora Camila foram essenciais para a minha formação, tanto na área de arqueologia quanto na área de ceramologia. Olá, meu nome é Paulo Henrique Pagliarelli dos Reis. Sou especialista em arqueologia pelo curso de pós-graduação e especialização Lato Sensu em Arqueologia e História da Sociedade pela Universidade de Santo Amaro, em São Paulo. Sou orientando da professora Camila Diogo de Souza. Realizei uma pesquisa monográfica intitulada Alcançando a Imortalidade, Representações da Apoteose de Héracles na cerâmica grega do século VI e IV a.C. Então, durante a catalogação, a descrição e análise iconográfica dos vasos cerâmicos, eu trabalhei em cima da metodologia do Laboratório de Estudos sobre a Cerâmica Antiga LECA. O LECA, ele teve uma importância muito grande para a minha formação, principalmente no 5º colóquio discente do LECA de 2020, onde eu pude apresentar um pouco da minha pesquisa e conhecer um pouco da pesquisa de outros alunos, tanto da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e tanto de outras universidades do Brasil. Por último, eu gostaria de deixar um agradecimento à professora Camila Diogo de Souza pela oportunidade de ter sido orientado por ela. Eu aprendi muito com ela sobre os vasos cerâmicos. Ela sempre me incentivou muito na pesquisa e continua me incentivando. Então, realmente a pesquisa só chegou até aqui muito por conta do auxílio e da orientação dela. Obrigado e tchau, tchau.
Voltou meu áudio? Sim. Ana Maria, sim? Então, o vídeo que vocês viram, então, foi, quer dizer, uma elaboração coletiva. Quem fez a edição dele foi a nossa doutoranda Milena Ogava, certo? E é isso, é um laboratório através das múltiplas vozes e múltiplas caras, né? Então, algumas coisinhas que eu não coloquei na minha fala inicial, lembrar, então, que o LECA, ele existe, então, o LECA UFPEL e o LECA USP, certo? E uma das atividades que a gente tem, todas as nossas atividades, digamos, internas, voltadas para a nossa própria equipe, certo? Mas o LECA oferece também o mini curso de introdução à cerâmica antiga. Curso ou mini curso varia, porque ele é meio elástico, conforme o que se combina. E esse mini curso já foi oferecido em várias universidades do Brasil e fora do Brasil também, certo? Então, é um trabalho de formação, e aí a gente coloca, hoje, antes, enfim, a gente circulava para fazer isso, né? Mas hoje nós temos, inclusive, a possibilidade de usar essas plataformas, tá? Então, aí, colegas de alguma universidade que tenham interesse, né, em ter alguma atividade, né, com as suas equipes, com seus estudantes, nem que seja introdutória, né, sobre a cerâmica antiga, nos procurem, tá? Então, a gente já ministrou mini curso, assim, ó, em Montevidéu, Évora, Coimbra, Mulhouse, na França, só para dar uma ideia, né? E aqui no Brasil, os mais variados cantos, certo? E tanto eu quanto a Camila e a Carol, né, trabalhamos com esses mini cursos, né? A Carol já rodou o Brasil, né, levando aí para os mais variados cantos, que é um compromisso nosso, né, com a divulgação dos estudos da cerâmica antiga, tá bem? Então, o Fábio colocou ali o nosso site, tá? E só um convite que passou rapidinho ali no final, nós vamos organizar esse ano, então, a 21ª Jornada de História Antiga, que é um evento que a gente organiza desde 1992, e esse ano o tema é assim, Ensino de História Antiga e Teleeducação, combinando esses dois temas, pelo menos na área de História Antiga, né, eu acredito que as outras áreas isso esteve ocorrendo também, mas o debate sobre o ensino está muito forte, não o ensino universitário, nosso ensino na escola, certo? E, neste exato momento, essa cruza entre o tema dos recursos de teleeducação, de ensino remoto, e a realidade do ensino de história. E é sobre isso que vai ser esse evento, ele vai ser remoto, e com o objetivo de atingir como público professores da rede e estudantes, mas também nossos professores em formação, e como ele vai ser, assim, aberto, né, também professores de outros estados aí que vocês conheçam da rede de ensino, que vocês têm informado, enfim, podem participar, tá? Para finalizar minha fala, rapidamente, porque as colegas pediram aí meia hora, né, para poder depois ter uma troca de ideias, então 2 minutos, né? Vou falar de um grupo Informação que nasceu no ano passado, em junho, já tem 1 ano, mas como nós não conseguimos fazer um novo encontro, mas ele já está, como ideia, ele já está formado, que é o Grupo de Estudos, Grupo Brasileiro de Estudos sobre a Música Grega e Romana e sua Recepção, né? Isso nasceu no evento que nós organizamos no ano passado, a 20ª Jornada de História Antiga em Pelotas, sobre a música grega e romana antiga, com abertura para as outras antiguidades e para o medievo também, certo? Que já vai frutificar num livro sobre o tema, um dossiê temático na clássica, um dossiê temático na dramaturgias, né? Já frutificou em termos de algumas mesas redondas por pessoas que participaram do evento, e nós conseguimos aglutinar, porque éramos eu, o Marcos Mota e o Roosevelt há tempo matutando essa ideia de impulsionar a área da música antiga no Brasil. E mesmo que a gente esteja chamando de grupo brasileiro, já participam aí pessoas da Argentina e do Uruguai, né? Só que a gente acha também um pouco pretensioso já chamar de latino-americano, né? Mas ele vai estar aberto, né? Então, o meu primeiro grupo assim no continente latino-americano dedicado ao tema. E a razão principal é muito simples, é a constatação de que a música era uma faceta cultural da antiguidade grega, principalmente, mas também da antiguidade romana, que estava em igual escala de importância
como a filosofia, a tragédia, a historiografia e tantas outras manifestações, mas essa igual importância que ela tinha na antiguidade não se traduz numa igual importância nos estudos modernos. E essa área da música grega antiga teve um grande impulso nos últimos 20 anos, certo? Em escala internacional. E nós precisamos trabalhar esse impulso agora aqui no Brasil e nos países vizinhos. É essa a meta. Então, o plano, nós faríamos o segundo encontro, então, já como o segundo encontro desse grupo em Curitiba. Estava planejado para novembro, dezembro, organizado pelo Roosevelt e depois se agregou à organização o professor Pedro Ipiranga, que trabalha, enfim, pela questão de tradução com um tema próximo, que é a dança, né? Traduzindo o Luciano de Samosata, né? Sobre a dança do Luciano de Samosata, né? E então é isso. Esse é um grupo que vocês vão começar a ouvir falar e a gente vai começar a fazer mais som, vamos dizer, para não fazer barulho, mas fazer mais som, né? Vamos começar a trabalhar que nos próximos anos tenha mais visibilidade o tema da música antiga nos estudos da antiguidade no Brasil. E, assim, no ano passado, nós nos surpreendemos com a quantidade de gente nova que está trabalhando e ficamos muito felizes porque a gente teve uma boa oportunidade em termos de orçamento e nós conseguimos convidar para o evento todos os pesquisadores júniores, ou que mal terminaram o doutorado, a gente que ainda não terminou o doutorado, porque não fazia sentido só ficar eu, o Roosevelt e o Marcos lá, que já doutoramos há mais de 20 anos. E foi muito bom isso, esse estímulo, né? Eu tenho trabalhado muito nos eventos agora que eu tenho organizado, eu sempre, entre os palestrantes, eu sempre incluo, né, quase parelho, assim, pesquisadores júniores, porque a gente tem que dar oportunidade, né, para os colegas que estão chegando, eles vão ter menos dificuldade do que outros em termos de concursos, então a gente tem que ajudar esses colegas novos, né? Então, isso foi uma coisa que caracterizou esse encontro que nós fizemos e caracteriza esse grupo. É um grupo em que tem uma massa muito grande de jovens pesquisadores e um apoio internacional, porque o grupo já de cara nasceu com a presença dos membros da principal sociedade internacional de estudos da música antiga, que se chama Moisa. E o pessoal da diretoria da Moisa faz parte já do grupo brasileiro. E estava agendado para 2023, por aí, nós fazemos um encontro da Moisa, que é a Sociedade Internacional de Música Grega e Romana Antiga, no Brasil. Agora, a gente não sabe, né, como é que serão as coisas. Mas, então, era isso, tá? Já excedi em 2 minutos. Muito obrigado pelo espaço. Esse vídeo nós vamos postar, né? Não postamos antes para não perder aqui a originalidade. Para mim, ele ficou um pouco cortado, não sei se para vocês também. Então, depois eu passo o link para a Tatiana, para o Henrique, e divulgam ali no nosso... aquele e-mail que a gente recebe da Clássica, né? Para o pessoal que quiser vê-lo novamente, vai estar ali disponível, tá bem? Obrigado. Obrigada, Fábio. Agora nós podemos ver, né, Ney, o material que a Tatiana mandou? Sim. Cadê o Ney? Esse foi o cartaz do nosso primeiro seminário. Isso, material do primeiro seminário. E aí a gente tem, se puder passar com, assim, né, como eu disse, foi um encontro realizado em 2 dias, né, e aí a gente tinha, enfim, foram várias sessões com os grupos de estudo que aí estão. Você pode ir passando, Claudinei, para...
aqui é a mesa de abertura. Eu, com a professora Luísa Severo Buarque de Holanda, que é vice-presidente da sociedade, era vice-presidente da sociedade, a professora Beatriz de Pauli, secretária-geral. Isso aqui foi a nossa vista maravilhosa do Rio para Enseada de Botafogo, que eu espero poder ver novamente. Ai. Eu não achei a minha manta, será que tá lá embaixo? Olha o Fábio com o microfone aberto. Enfim. A Fecha o nossa microfone aí, Fábio. segunda manhã, com essa vista maravilhosa também. Professora Kátia Poser. Linda! São essas fotos. Nossa memória. Agradeço a vocês mais uma vez e peço desculpas pelo contratempo. Foi ótimo, Tatiana. Lindo. É Esse negócio de tecnologia eles colocam só para atrapalhar a gente. Você é super tecnologia que a gente precisa. Ah, sim. For depender de mim. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Fábio. E agora nós abrimos um pouco, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né? E nós vamos seguir nosso horário. Nós começamos às 15h30, vamos até às 17h30, tá bem? Vamos procurar fazer isso. E depois eu peço para o Ney para ele colocar o primeiro grupo que vai se apresentar, né, no dia 23. Que ele já tem um cartazinho, depois eu vou mandar para todos. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode estar aberto. Posso falar, Ana? Pode, sim. Tá. Não, eu queria, na verdade, era assim, agradecer e parabenizar a ti e toda a equipe aí da diretoria da SBEC, que é um esforço muito grande que a gente tem que fazer, não é? Para reunir forças nesse momento tão duro que tem sido esse, né? A gente em quarentena aí há vários meses, alguns, né? Tiveram doentes, se recuperaram, enfim, emocionalmente é um momento super difícil. Além disso, a gente tem essas dificuldades com a tecnologia, nem sempre se domina tudo e nem sempre funciona tudo. Então, acho que é um super esforço fazer essa reunião. Eu fiquei feliz, não é, de ver, assim, 100 e tantas pessoas reunidas Brasil afora, para participar. Olha, o Fábio trouxe até um cobertor, tá horrível. Aqui é um calorão, aí é frio. Mas então eu estou muito, muito feliz, assim, e muito estimulada, é sempre isso, né, os eventos da SBEC, eu acho que a gente muito mais ganha do que dá, né, a gente vai, partilha um pouquinho das coisas que se sabe, mas a gente carrega, eu acho, muita energia de todos, assim, então queria agradecer, dizer que estou muito feliz e animada para retomar a vida. Bom, muito bem, muito obrigada pelas palavras.
E aberto ainda mais palavras aí, quem quiser falar. Ainda temos tempo. Boa tarde. Eu gostaria de parabenizar, então, a todos também, né? Eu sou a Flávia. Estou feliz por também poder participar, mesmo estando fora do Brasil nesse momento, né? Muito, muito bom poder compartilhar com vocês. E eu queria perguntar para o Fábio, para os grupos que ainda gostariam de se tornar grupos tão vivazes quanto esse, que caminhos são importantes da gente trilhar? Eu, quanto ainda pesquisadora, ainda pós-doutoranda, né, gostaria muito de poder um dia fundar um grupo bacana como o seu. Que conselhos ou que caminhos a gente deveria trilhar, por exemplo, caminhos de fomento, caminhos de... Porque entusiasmo a gente sabe que tem que ter, e isso você, a Camila e a Carolina tem muito, né? Mas que caminhos, assim, burocráticos que são importantes que você daria para quem quiser fundar um grupo e fazer acontecer, assim? Parabéns mais uma vez. Tudo bem, Flávia? Como é que tá? Aqui tá calor, graças a Deus. Pois é, né? Uma ironia do destino, tu tá na terra do frio, passando calor, e eu aqui. E o meu escritório ainda é frente sul, e é uma peça da casa que não tem o ar para aquecimento. E a estufa que eu usava, meu filho queimou no banho, ou seja, eu fiquei... Não vou sair para a rua para comprar. Se comprar pela internet, só quando chegar já terminou o inverno, então... Pois então, eu acho assim, um passo muito importante é a institucionalização na universidade, para dar estabilidade, tá? Então, o nosso laboratório, ele tem o regimento aprovado internamente no nosso conselho departamental, isso depois para o COSEP, que é o órgão superior. Então, isso dá uma institucionalidade, né? Porque no começo até nós começamos com um projeto de extensão, com a ideia de projeto de extensão permanente, só que a reitoria mudou a política e passou a entender que ele não era um projeto de extensão, né? Então tá, não é. Mas, por sorte, naquele meio tempo, a gente aprovou o regimento, o que dá um respaldo institucional, né? Lá em 2011, nós fomos contemplados um edital da SAB, com financiamento da Petrobras, tá? E isso nos propiciou criar o primeiro site. E o site, ele é muito... Naquela época, quer dizer, hoje, enfim, é banal, né, ter site. Naquela época não era tanto. Até tinha um certo custo e tudo. Esse site ficou em funcionamento até agorinha, mas ele estava trancado, né, porque a universidade mudou, a gente não conseguia mexer mais nele. Mas... era outra coisa que eu ia te dizer. A coisa em universidade, assim, ela é movida a aluno, o nosso combustível é aluno. Financiamento é importante, mas mais importante é aluno. E aí surgiu uma menina que está lá trabalhando conosco, botou pilha, e pronto, o site está novo, está lá. Né? Então, eu acho que tem uma energia muito boa, né, no nosso laboratório, no trabalho com os alunos. Tá? E, assim, eu quero... jogar boa parte desse mérito a Carol, tá? Que eu tô num momento da minha vida que eu já não tô com todo esse pique para segurar aquele tranco todo, entendeu? Com a energia toda. A gente tem... Mas, assim, esse eu acho que é o nosso ponto forte do laboratório, porque ali tem então, a gente abre... boa parte das nossas atividades surgem das propostas dos alunos, tá? E... Então, é um espaço muito aberto para isso, e com muita criatividade, né? Nós não chegamos... Uma vez que nós tivemos aprovado um edital, eu resolvi declinar, porque foi uma piada, né? O valor que aprovaram para nós não fazia nem sentido, era 1/10 do valor. Então, não aprova, pronto. Né? Porque senão parece que o orçamento é uma farsa, entendeu? Tudo bem cortar pela metade, mas cortar em 1/10... Então, parece que a gente está inventando um orçamento que quer só para botar no currículo que teve um apoio. A gente declinou do apoio, tá? Enfim, as agências são sempre fontes, né? Tem momentos que ficam ruins, mas, por enquanto, elas existem, né? E é importante estar demandando sempre, mesmo quando a gente acha que... Né? Eu me surpreendi com o apoio que nós tivemos para
para o evento de história antiga, porque talvez ele tenha caído lá nos avaliadores no final da gestão do Temer. Isso talvez tenha ajudado, sabe? Porque, tipo, né, um dos dois, não me lembro se a CAPES ou o CNPq, um dos dois já tinha aprovado, o outro foi no finalzinho. E eu não vão aprovar, mas foi o contrário, aprovaram o orçamento inteiro que a gente tinha pedido. Ficamos com um recurso muito bom, que nos deu essa possibilidade, a gente convidou todo mundo. Todo mundo que está trabalhando no momento com música antiga no Brasil, a gente convidou. Né? Foi muito bom nesse sentido. Mas não é a regra se conseguir tudo isso, mas tem que pedir, tem que estar demandando, né? E, então, a institucionalidade é um passo muito importante, viu? Porque também as universidades têm essas relações políticas, sabe? Essa coisa toda interna, né? Que todos nós conhecemos. Então, é bom respaldar. Ó, tá aqui, tá no regimento, porque isso embasa para reivindicar espaço. Porque a outra briga que nós temos nas universidades no Brasil é que é espaço para os projetos, né? Todos conhecem também esse problema. Então, quando a gente consegue ali respaldar com o grupo constituído, o que dá a ele uma estabilidade de longo prazo, ele demorou até nós conseguir. A gente tinha uma salinha micro, que nunca cabia todo mundo dentro da sala, entendeu? Mas hoje não, nós temos um espaço muito bom, né? E convidamos a conhecê-lo quando voltarmos ao nosso mundo presencial. Serão todas e todas bem-vindos a comer docinhos gostosos aqui em Pelotas e visitar o nosso laboratório, tá? Porque esse evento desse ano vai ser remoto, mas o ano que vem, se der certo, faremos a 22ª Jornada de História Antiga presencial, né? Tá certo, Fábio, obrigada. Eu pedi a palavra porque, embora a pergunta tenha sido para o Fábio, né, eu tenho uma anedota para contar sobre esse assunto, porque eu concordo totalmente com o que o Fábio falou a respeito da institucionalização. Esse, de fato, é o primeiro passo. Eu acho que todos estamos de acordo, todos nós que lideramos grupos estamos de acordo com isso, né, Fábio? Eu concordo totalmente com o que você disse. Mas quero dizer que, no meu caso, foi muito engraçado, porque a UFRJ não tinha isso. No seu estatuto, ela não previa isso. Simplesmente não reconhecia a possibilidade de você ter um grupo de pesquisa, em qualquer área que fosse. A UFRJ, aquele monstro, aquele que talvez seja a maior federal do Brasil, em tamanho, pelo menos, não tinha nenhum reconhecimento. Então, eu aproveitei que eu estava naquele momento no Conselho Superior de Pós-Graduação e Pesquisa e criei junto com a pró-reitora da época, que era historiadora, medievalista, e aí eu criei com ela um mínimo de institucionalidade para os grupos de pesquisa e, claro, institucionalizei o nosso grupo ProAira na história. Mas então, só para dizer que, às vezes, a institucionalização é tão importante, como disse o Fábio, que a gente tem que criar os mecanismos para institucionalizar, porque as universidades no Brasil, elas são muito fossilizadas nas velhas estruturas. Nós passamos na década de 60 da cátedra para o departamento e paramos aí. Nunca repensamos isso. Eu vou falar isso no dia da minha fala, eu quero falar sobre esse assunto, inclusive. Mas nós nunca repensamos isso. Então, está na hora da gente fazer isso, né? E é isso que o Fábio... É claro que como a USP, como sempre, exagera um pouco, né? Na parte da institucionalização, e eles pegam muito pesado com isso, então eles criaram, inclusive, uma hierarquia de nomenclatura para os grupos de pesquisa, o que dá muito problema para a nossa área, por exemplo. Lá eu acompanhei isso, nessa época, eu estava justamente na época que a USP institucionalizou os grupos de pesquisa, eu estava na USP e percebi que a coisa foi muito difícil lá, porque para você se chamar núcleo tem que ter não sei o quê, para chamar grupo tem que ter não sei o que lá, para chamar laboratório tem que ter isso, para cada nome tem que ter alguma coisa e corresponde a uma verba e certos benefícios, entre aspas, que são salas e tudo mais. Então, eu me lembro que, justamente na época em que eu institucionalizei isso na UFRJ, eu também ajudei a institucionalizar os grupos de pesquisa dentro da SBEC. Escrevemos, fui um dos autores, não foi o único, fui um dos autores daquele estatuto que tem dos grupos de pesquisa da SBEC, que tem aquelas exigências lá, que tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, que são as mesmas que nós usamos na UFRJ, para falar a verdade. Eu quase copiei e colei. Essa é a verdade.
Então, é isso que eu tinha. É quase uma anedota. E concordando com o Fábio aí, né? Que a coisa da instituição vem em primeiro lugar. E que financiamento vem a reboque disso. Quando é para vir, vai vir a reboque disso. E concordo também, só para concluir, eu concordo também que o nosso motor é o aluno. Eu não acho que a universidade ela seja a universidade em si, e por conseguinte os grupos de pesquisa que ela abriga, sejam um serviço para os alunos. Eu não concordo com isso. Eu acho que o objetivo da universidade de verdade é construir o conhecimento. Mas sem os alunos não tem como fazer isso, né? E de fato, num grupo de pesquisa, o motor, a renovação, o ar que a gente respira são os alunos que entram e também os alunos que saem bem e também que saem mal, às vezes acontece, mas que faz parte porque a gente aprende com isso, a gente aprende muito com isso. É isso. Ótimo, já estamos quase na hora, tem 5 minutinhos, se alguém quiser ainda falar alguma coisa, senão nós convidaremos para o próximo. Ana, bem breve, só nessa mesma caminhada aí, a experiência nossa também do laboratório, né, de estudo sobre o Império Romano, é curiosa porque ela é diferente, porque a gente é interinstitucional, né? Assim, desde o nascimento a gente opera em rede, né? Então a gente não começou numa universidade, depois foi indo para outras, né? Desde que nasceu, já nasceu interinstitucional. E não é para desesperar ninguém, mas a gente não conseguiu criar o LEIR do mesmo jeito em 2 instituições diferentes. As instituições são tão malucas que a gente não consegue. Então, por exemplo, o mais crítico assim talvez seja o caso da Unesp. A Unesp, todos os grupos têm que chamar grupo. Então, lá não é LEIR, lá é GLEIR, é grupo do laboratório. Então, tem umas coisas assim que são surreais, cara, as exigências. Então, o que a gente aprendeu é relaxa, entendeu? Isso é o menos importante. Então, faz o que a instituição manda fazer. Tem que ser grupo, tem que ser não sei o quê. Deixa rolar. Aí, de fato, na nossa experiência, 2 coisas são fundamentais. Como lá no caso do Vergara, né, da Gens Fábia também, né? A Gens Fábia é uma Gens muito bem distribuída nos estudos clássicos. É estudante, né? Ou seja, de fato, é o motor e a razão dos grupos. É estudantada. Eles fazem muita coisa. Eles criam muitas coisas novas, é muito legal, né? E daí, se você tiver muita sorte, mas muita sorte mesmo, você cata 2 pessoas, que nem ele pegou, a Carol e tal, que ele é muito esperto, e eu conheço o método do Fábio. O Fábio chega na pessoa e fala assim, eu vou fazer uma coisa que vai te ajudar muito, e te dar serviço, entendeu? Então, isso é outra coisa legal, que é aprender a trabalhar em grupo, né? O grupo de pesquisa não pode ser o grupo de uma pessoa, né? É trabalhar em grupo, é compartilhar, né? E construir as coisas coletivamente, né? Cada um dando o seu melhor, e cada um tem o seu melhor para dar, e a coisa acaba funcionando, né? Então, eu acho que os grupos mais legais são grupos como esse, o LECA, do Vergara, né? Em que diferentes pessoas contribuem mesmo para a construção do grupo com muita liberdade. O Vergara é um canalha, né? Mas o resto do pessoal é muito legal, assim, né? Ele vai dando serviço para todo mundo e tal, dizendo que vai dar uma chance ímpar para a vida da pessoa, né? Eu já conheço o método já, e funciona muito bem. Então, acho que é isso, dá oportunidade para as pessoas construírem juntas, né? Isso faz grupos legais, tradicionalmente. A única retificação que eu teria na fala do Faverzani é chamar de Leca do Vergara, não é justo. Porque da Camila, da Carol, meu e da gurizada toda aí que chega, que vai, é da Milena, da Caroline, da turma toda, né? Eu, assim, enquanto eu estou falando aqui com vocês, eles ficam aqui me buzinando aqui no WhatsApp, no pipipi, popopó, né? E aí lembraram, Fábio, antes de terminar, faz um convite para seguir o Leca no Instagram. Então, botei ali, ó, @LecaUFPEL, tá? E assim, a turminha gosta tanto do Instagram que me convenceram a criar um perfil no Instagram. Eu jurava todos os santos que eu não ia entrar em nenhuma rede social fora do Facebook, lá estou eu no Instagram também. Ontem. Cedi a pressão, né? Eles empurram a gente para o futuro, não adianta. Era isso aí. Assim, então, quando eu disse assim, obrigado pelo espaço, bota na minha voz junto a Carol e a Camila, tá? Como se a gente estivesse falando junto aqui.
esse modelo de apresentação que a gente fez foi a ideia, realmente, porque eu não me sentia assim, eu falando sozinho pelo LECA, ficaria muito estranho, tá? Então, ficou essa coisa multivocal e multicaras também, tá? Obrigado. Muito obrigada, Fábio, foi excelente, né? Foi uma ideia boa, acredito que alguns vão copiar essa ideia, né? Apresentar todo mundo, todos os alunos, todo o pessoal que participa dos grupos. E aí eu agradeço a todos, né? E gostaria... Ana, Oi. só um instantinho, porque estão pedindo no chat aqui para divulgar o seminário do Arcai, a Fernanda Pio. Tu poderia conceder? Claro, pode, né? Rapidamente, eu já estava quase terminando. Pode Depois sim. Muito bem, Fábio. Muito bem, Fábio. Isso. Gostei. Vá. Vai dizer Fábio. Divulgue aí. Olá, me ouvem? Sim. Muito bem. Segue, Fernando. Bem, obrigada pelo tempo. Eu gostaria de divulgar o seminário, nosso seminário Arcai, que está com inscrições abertas até o dia 30 desse mês, e é direcionado para alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Eu coloquei o link no chat, mas é muito fácil de encontrar no site da Arcai. É arcai.unb.br. E lá tem um formulário para participar, tanto para apresentação de comunicações, também como ouvinte. É isso, muito obrigada. E sigam também o Instagram da Arcai, @arcaiunb. Obrigada. Estamos tudo no Instagram agora. Então, na próxima semana, dia 23, nós teremos o grupo ERA. O Ney tinha colocado aí a divulgação. Então, nós vamos mandar também a divulgação e todo o cronograma, tá bem? Serão 2 apresentações, 2 semanas de apresentação e uma de intervalo, né? Tá bem? Até dezembro. Pois obrigado a todos, tá? E até a próxima semana. Espero que todos venham na próxima semana também.